Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida dos meus irmãos nesta noite. Amém, meus irmãos. Mais um domingo, né? Glória a Deus. Mais um dia que chega ao fim, pela graça de Deus. O Senhor é bom, né? O tempo todo, Ele é a nossa força, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente, né? Que a semana se inicia cheia da graça de Deus para cada um de nós, né, meus irmãos? Estou com a Bíblia aberta aqui em Crônicas 7, onde a palavra do Senhor diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E o sacerdote não podia entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o seu rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O rei e todo o povo oferecia sacrifício perante o Senhor, e o rei Salomão ofereceu sacrifícios de boi, 22.000 de ovelhas, 120.000. O rei de todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas, como os instrumentos de músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvar o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo o ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas. Ô glórias! Ô Jesus lindo, maravilhoso, né, meus irmãos? Deus é fiel. Os sinais de Deus, né? Deus, ele dá sinal nas coisas quando ele aprova, né? Quando a gente faz algo para o Senhor, que a gente se dedica, né? Às coisas de Deus. Deus, quando ele aprova, ele manifesta a glória dele sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre aquilo que a gente fez para ele. Ele dá sinal, ele manifesta o poder dele. E aqui, né, meus irmãos, coisa linda. Salomão acabando de orar, né? Olha o poder da oração, né? Olha o poder de Deus através de uma oração, através de muitas pessoas orando. Imagine esse templo, né? Cheio de pessoas orando, clamando a Deus. Imagine que coisa maravilhosa, a glória do Senhor ter descido ali naquele templo, encheu a casa da glória de Deus. Todo mundo foi tocado pelo aquele poder. Todo mundo colocaram o seu rosto sobre o chão. A presença de Deus era tão forte ali naquele lugar que todos se curvaram perante a Deus. Que coisa maravilhosa. A gente lendo, né, meu irmão? E se a gente lendo uma fala dessa, a gente imagina que Salomão fez tudo, as coisas para Deus com amor, com temor, com aquela dedicação, né? E Deus, ele deu o sinal, ele aprovou todas aquelas coisas que Salomão fez, a oração que todos ali fez, o sacrifício a Deus, né? Que todo mundo ali, ele fez aquele sacrifício, ofereceu a Deus, e na hora a glória do Senhor desceu, né? Naquele templo, porque o Senhor se agradou das coisas que Salomão fez para ele, para Deus. Então Deus desceu, foi uma maneira de Deus assim mostrar o poder dele, glorificar no nome dele ali, né? Através das orações daquele povo que estava buscando a ele. Então o Senhor manifestou a glória dele ali naquela casa. Aquela casa ali foi cheia da glória, do poder de Deus, que foi tão forte, foi tão grande, que todas as pessoas elas foram tocadas pelo aquele poder, tanto que prostraram o seu rosto no chão, porque a presença foi tão grande que ninguém aguentou, suportou ficar de pé. Ai, meus irmãos, quem diria que hoje a gente fosse assim num templo, né, do Senhor, tivesse pessoas assim que se dedicasse tanto às coisas de Deus,
né? Que fizesse as coisas assim de Deus com tanto amor, de verdade ali, né? Com temor, que hoje em dia a gente não vê mais. A gente vai na casa de Deus, numa igreja, a gente não vê. Eu vou dizer por mim, eu não vejo, meu irmão. Há muito tempo que eu frequento a casa de Deus, não vejo em casa nenhuma dessas que eu vou a glória de Deus descer dessa forma, como Deus manifestou aqui na casa dele, aqui que Salomão fez. Eu não vejo as pessoas tão assim, ligadas com oração, aquelas pessoas, todo mundo orando no mesmo clamor, clamando ali a presença de Deus. Meus irmãos, eu fico triste. Eu fico triste quando eu leio uma coisa assim tão linda como essa aqui, que aqui a casa de Deus foi enchida da glória dele, e hoje a gente vai nos templos do Senhor, a gente não vê isso mais. A gente não vê mais aquele tempo de oração, aquele tempo de intercessão. A gente não vê mais as pessoas cheias da glória de Deus. A gente não vê a presença de Deus ali descer. Por que será, né, meu irmão? Por que será? Será que as pessoas estão buscando mesmo? Será que estão ali dentro da casa de Deus, mas está ligada em Deus? Qual é o propósito disso tudo? Porque a gente vai, eu vou falar por mim. Eu tenho ido, eu visito, né? Eu visito igrejas, eu vou e não vejo mais isso, meu irmão. E cada dia que passa, tá pior. E é triste você saber que tem muitos servos de Deus, diz que serve a Deus, e chega nos lugares, meu Deus, é frio, é gelado, você não vê dando glória, você não vê ninguém orando. Eu vou dizer até que a gente perde o nosso tempo para ir num templo, porque a gente vai em busca de uma palavra, né? A gente já tem Deus, a gente já busca, já tem a presença dele. Mas o que a gente, servo de Deus, espera quando a gente vai numa casa de Deus, né? Ouvir um culto, uma pregação, é que lá tem aquela palavra, verdadeiramente a palavra de Deus, que a gente volte da casa do Senhor assim, maravilhado com a palavra que escutou, Deus falando com a gente através da palavra, através do louvor, e a gente muitas vezes não vê isso mais, meus irmãos. A gente vai numa igreja, a gente senta lá, espera, fica com a Bíblia lá esperando uma pregação e nada acontece, meu irmão. Nada acontece. É uma enrola dali, é uma enrola daqui, uma apresentação, uma conversa dali, palavra que é bom, nada. Você passa o tempo todo assistindo o culto, quando termina você não sabe. Você não viu nada, você não teve nada, nada de pregação. É mais enrolação do que pregação. Então, assim, hoje, dentro das igrejas, as pessoas se preocupam mais em comemorar, ter comemorações disso, daquilo, mas para Deus, que realmente merece ter a comemoração, não tem. Porque muitas vezes diz que está fazendo para Deus, né? Acha que está agradando a Deus, mas a gente vê que ali não tem nada, não está fazendo ali, não está fazendo nada para Deus. A partir do momento que você está dentro da casa de Deus, comemorando isso, comemorando o dia daquilo, fazendo isso, fazendo aquilo, e para Deus, está fazendo o quê? Nada. Cadê a palavra que não está sendo pregada? Às vezes vai um irmão que não tem costume de assistir um culto, às vezes está passando por uma situação, né? Está passando por uma situação, fala, eu vou na igreja para Deus falar comigo. Tem muita gente que é assim, meu irmão. Eu já fui assim. Não posso falar que não tem a gente assim, que tem, porque eu já fui assim. De chegar numa igreja e, coitado, de Deus não ouviu nada, porque ninguém pregou a verdade de Deus, ninguém falou de Deus. Teve mais enrolação do que pregação. Então, hoje em dia, se uma pessoa ela não tiver firmada em Deus, não buscar a presença de Deus, não tiver uma intimidade com o Senhor e for para a igreja esperando pregação, infelizmente vai voltar triste. Porque quando chegamos lá na casa de Deus, a gente não acha, não tem uma pregação mesmo, uma pregação verdadeira. Fica enrolando. Quando não chega, quando alguém, um pregador, não sobe em cima do púlpito para pedir, quando não é isso,
dá direta, pega o microfone em vez de pregar a palavra de Deus, fica dando direta, né, para as pessoas, fica dando indireta. Isso é muito triste, porque está deixando de fazer para Deus, está fazendo de buscar para Deus, né, deixando de ganhar almas para Deus ali, e nada acontece. A gente vai do mesmo jeito que a gente vai, a gente volta. E é muito triste você ir numa igreja onde você não vê nada acontecer da parte de Deus. Quantos, meus irmãos, quantos estão ali adorando, louvando, dizendo que é por Senhor? Será? Será que o coração está cheio? Será que está agradando a Deus? Só Deus é que sabe. Muitos hoje estão na casa do Senhor levantando as mãos. Será que o Senhor está aceitando aquelas mãos levantadas? Será que aquelas mãos que estão levantadas é para o Senhor mesmo? Ou é só para mostrar que levanta a mão? Será que aquele glória que está saindo de verdade mesmo é para Jesus? Ou só para mostrar que dá um glória? Ô, meu irmão, é triste. Quando eu leio isso aqui, que eu vejo assim que... Imagine você chegar numa casa de Deus, onde todo mundo está na mesma fé, no mesmo propósito, orando ali, clamando ao Senhor pela presença dEle, pelo Espírito Santo, buscando a presença de Deus, de coração ali, a glória de Deus descendo, o poder de Deus descendo ali, todo mundo sendo tocado pelo poder de Deus. Isso é a coisa mais linda. Isso a gente vê o poder de Deus ali no lugar e através das pessoas. Não que tem pessoas ali nesses lugares que não tem a presença de Deus, tem sim, que muitos buscam sim de verdade, mas tem muitos que não, e muitos vão em busca de uma palavra, né, de cura, uma palavra de libertação, e não acha. Quando chega lá, a pregação dando indireta para o irmão, dando indireta para uma pessoa, falando que, renegando as pessoas que chegam. Pelo amor de Deus, quando a gente lê isso aqui, né, que a gente vê aqui o fogo e a glória de Deus, são os sinais da sua aprovação. Acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto. O Senhor aqui aprovou, meu irmão, o sacrifício de Salomão, ouviu a oração de Salomão, né? E a casa de Deus foi cheia da glória dele. E o povo todo, né, teve que se prostrar no chão, porque não aguentaram aquele poder. Hoje, meu irmão, cada um que busque a Deus, viu? Cada um que tenha a sua intimidade com o Senhor na sua casa, que busque a face dele no seu quarto, que se encha do Espírito Santo, você e Deus. Porque se a gente hoje for depender de igreja para buscar a presença de Deus, para ver o fogo de Deus descer ali, oh meu Deus, é triste. Quando meu irmão, vou te dizer, viu? Porque Paulo fala que a gente tem que reunir com os irmãos, que temos que ir para a casa de Deus para nos reunir com os irmãos, mas já está ficando tão difícil, está tão triste o negócio, está tão difícil, que eu já não me alegro mais, sinceramente, de ir para certos lugares, para certas casas que diz que é de Deus. Não por Deus, mas sim pelas pessoas que estão ali, porque a gente não vê mais aquela busca pelo Senhor. A gente não vê uma pregação que edifica, uma palavra que edifica, uma oração. Meu irmão, quando a gente ora, quando a gente tem rotina de oração, a gente já é de costume a gente orar por qualquer pessoa, por todo. Imagine que se para você fazer uma oração precisa que alguém te peça, alguém te manda, que alguém te convida ali. Já tem que estar na gente, servo de Deus, orar sim um pelos outros, não precisar que um peça, um manda. A gente já tem que ter isso dentro de nós, orar pelos nossos irmãos, para aqueles que estão mais fracos, que estão caídos, aqueles que não têm força. Mas tá difícil, meu irmão, o negócio hoje tá difícil. E cada dia que passa, tá ficando pior. Se a gente não se firmar no Senhor, a gente vai se entristecer muito quando a gente chegar nesses lugares. Então, meu irmão, quando você for para esses lugares, vai preparado, porque às vezes você não vai querer voltar mais ali. Mas não deixe Jesus não, viu? De casa, de igreja, você pode até trocar, mas de Jesus não, pelo amor de Deus. Porque hoje o negócio está estreito, né? Quem dera que ou as pessoas fizessem seu sacrifício, né?
oferecesse sacrifício a Deus e Deus descesse com a glória dele, com o poder dele. Hoje tá difícil. A gente vai fazendo aí seu sacrifício, você e Deus, vai oferecendo aí o sacrifício a Deus, você e Deus, vai fazendo o teu melhor para Deus, porque se você depender de congregação, é pela misericórdia, né? E o que é que a gente tem feito para Deus? O que é que a gente tem oferecido a Deus? Qual é o nosso sacrifício, né? Que a gente tem feito para Deus, para que Deus aceite, para que Deus aprova. Temos que orar, né? Temos que nos encher desse poder, para que a gente veja a glória de Deus descer sobre a nossa vida. Temos que descer o joelho, sim, orar, né? Não só é levantar as mãos, mas descer o joelho no chão, para aclamar esse Deus, para quando a gente estiver no joelho no chão, a gente sentir o poder de Deus sobre nós, a gente ter resposta das nossas orações. Aqui, a glória de Deus desceu naquele templo ali, né? Deus, ele aceitou o sacrifício de Salomão, ouviu a oração de Salomão. O Senhor, meu irmão, pode ouvir a minha oração e a tua oração, e ele descer com a glória dele sobre nós. A partir do momento que a gente orar, buscar a face do Senhor, ele desce com a presença dele. A gente é cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, e ali a gente vê o fogo do Senhor descer sobre nós. A presença de Deus é forte. Quando a gente clama a Ele de verdade, que a gente se humilha a Ele, Ele derrama sobre nós. Como a gente aceitar, saber que Deus aceitou, ouviu as nossas orações, Ele comprovando a presença dEle em nós ali no momento das nossas orações, a gente estando cheio do poder dEle. Hoje a gente tem que buscar mesmo. Se a gente quer sentir esse poder, quer sentir essa presença, quer ver a glória de Deus descer sobre nós, sobre a nossa casa, temos que orar. Sem oração não desce poder. Aqui Salomão orou. Salomão orou ao Senhor e o fogo desceu. Se ele não tivesse orado, o fogo de Deus não ia descer. Deus, ele só vem quando a gente chama ele, quando a gente clama a presença dele. Você já viu um crente, um servo de Deus cheio da presença se não orar? O servo de Deus, ele é cheio da presença de Deus quando ele ora, quando ele clama, quando ele suplica a Deus, ele desce o joelho, aí Deus desce com o poder dele. Deus responde às nossas orações, ele dá sinais daquilo que a gente está buscando nele, daquilo que a gente está colocando nas mãos dele. Esse é o poder dele, ele manifesta em nós, ele dando a resposta daquilo que a gente estava orando. Aqui é muito lindo porque, né, todo mundo desceu, todo mundo prostou o seu rosto no chão. Imagine que maravilha, né? Naquele lugar, naquela casa, todo mundo no chão, de cara no chão, tomado pela glória de Deus, pelo poder de Deus. Meu Deus, é muito maravilhoso, é muito lindo. E a gente, para ter essa presença, para ter esse poder, temos que buscar, temos que orar. Hoje as pessoas, elas não gostam mais de orar tanto. Hoje chega de pé mesmo, obrigado, meu Deus, e acabou. E você não tem um tempo de joelho no chão, você não tem um tempo de oração com o Senhor. Temos que ter um tempo de oração com Deus, buscando a face dele, a presença dele. Senão a gente nunca vai sentir a presença de Deus, né? E quando a gente chegar na casa de Deus, a gente tem que ser assim, buscar, clamar a Deus para que a glória dele desça ali naquela casa. Quando Deus se agrada de algo que os filhos dele, dentro da casa dele, está fazendo para ele, né? Ele desce sim com a glória dele. Ele desce com poder. Ele dá os sinais daquilo que os filhos estão buscando. Ali ele está descendo com a glória dele. Mas quando você vê, chega em um lugar que você não vê, você acha que a pessoa ali está buscando Deus? Está clamando a Deus mesmo de verdade? Uma pessoa que chega para pegar, só fala de prosperidade, só fala de valor, que ninguém prega mais a palavra de Deus a não ser pedir. Tu acha que Deus vai estar naquele negócio? Tu acha que Deus vai descer com a glória ali? Deus vai se entristecer com aquelas coisas que ele está vendo ali e ouvindo.
Tu acha que um pregador chegando em cima do púlpito para estar dando indireta para um e para outro, falando pelos cotovelos, Deus vai descer com a presença? Deus não é Deus de confusão? Ali Deus não vai estar. E é triste quando a gente chega numa congregação que a gente escuta isso, que a gente vai em busca de uma palavra, né? Em busca de uma palavra de Deus e chega lá, não tem palavra, não prega a palavra de Deus, fica enrolando. É comemoração disso, comemoração daquilo. A palavra que é para falar, que é para pregar, não prega. Para falar de Deus ninguém fala. Agora para falar de oferta, para falar de dízimo, todo mundo tem tempo, todo mundo chega no púlpito para subir. Agora para pregar a palavra, ninguém quer pregar. Fica ganhando tempo, fica botando um, botando outro. E o tempo vai passando e a gente, palavra que é bom, a gente não vê, não tem nada de Deus ali. Eu acho, na minha opinião, que a casa do Senhor não era para ter comemorações de tempos festivos, que Deus que é o centro de tudo. Deus é que tem que ser louvado, glorificado. As pessoas deixam de pregar a palavra de Deus, de fazer para Deus, para estar comemorando isso e aquilo, e esquece de Deus ali. O que menos está fazendo é para Deus. Quem está ali em busca de uma palavra não acha. Quem vai ali em busca de uma palavra de cura, uma palavra de conserto, não acha. Do mesmo jeito que sai, que entra, sai. Então, é triste hoje quando a gente vê isso. Dá um pouco de chateação, que chega um tempo que a gente não vai nem mais querer ir numa igreja. Porque do jeito que está, né, meus irmãos? É triste quando a gente não vê aquele servo que busca de verdade, que faz as coisas de Deus de verdade. E hoje em dia o que está sendo mais esquecido é Deus, o resto é as atenções, tudo que tem ali é a atenção de tudo, menos a de Deus. Então você que busca a Deus, continue buscando, meu irmão. Continue tendo a sua intimidade com o Senhor. Não dependa de igreja para conhecer a verdade de Deus, porque muitas vezes você não vai conhecer. Mergulhe na palavra, no entendimento da palavra de Deus. Busque entendimento da palavra. Tenha sua intimidade com Deus, busque a face dele, você e Deus, a presença dele, porque em muitos lugares você vai chegar, você não vai ver isso, você não vai ver de Deus ali. Mas você é o sal da terra, meu irmão, onde você chegar, que você seja o servo fiel. E não desista de Deus pelas coisas que você vai ver, porque a gente ainda vai ver muitas coisas, meus irmãos. E a gente tem que pedir a Deus sabedoria, a gente tem que pedir força a Deus, porque a gente ainda vai ver muitas coisas erradas na casa de Deus. Glória a Deus, a palavra falou o teu coração nesta noite. Que Jesus continue iluminando, meus irmãos, a mente de vocês, abrindo a visão, que o Senhor continue dando a presença dele na vida de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe.